Oi, gente, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Hoje eu estou aqui, de uma forma diferente. Todas as vezes a gente traz canção, louvor, e hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao seu coração. É claro que quando o Senhor traz uma palavra para nós que ministramos, o Senhor fala primeiro com a gente. E o Senhor tem falado ao meu coração acerca desta palavra. Eu tenho um caderno de anotações de algumas igrejas que eu já passei e revendo elas, o Senhor trouxe novamente ao meu coração a revelação da palavra dele. Eu quero ler com você aqui no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Essa Bíblia aqui é a versão NVI, então talvez esteja um pouco diferente das que vocês estão acostumados a usar, mas é a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho da qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. E lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. No capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer que Josué estava próximo a Jericó. Jericó era uma cidade completamente cercada por uma muralha forte. E Jericó, por causa dos israelitas, ela estava praticamente fechada. Ninguém saía e nem entrava desta cidade. Nós bem sabemos que na palavra do Senhor, quando o Senhor tirou eles do Egito e eles caminharam pelo deserto por tanto tempo, eles lutaram várias batalhas, mas o Senhor sempre esteve com eles. E as regiões vizinhas, os exércitos das cidades vizinhas começaram a ouvir as histórias de como o povo de Deus tinha sido retirado do Egito, de que o Deus de Israel havia abrido o Mar Vermelho, de todos os milagres que Deus havia feito, todas as pragas que ele enviou ao Egito. Então as cidades vizinhas começaram a temer, a ficar com medo, e aqueles assuntos chegavam a todos os outros reinos. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué e o exército de Israel estavam ali próximo a Jericó. Josué estava bem pertinho e acredito que observando tudo, ele olha para cima e vê um homem empunhando uma espada. Josué logo talvez se preocupa. Quem é você? Você está por nós ou pelos nossos inimigos? E prontamente aquele homem diz: nem uma coisa nem outra. Não estou pelo seu exército e nem pelo exército do inimigo. Eu estou aqui sendo na qualidade de comandante do exército do Senhor. Olha que incrível. Josué tinha uma promessa, ele entrou na terra prometida, mas ali eles precisavam ainda conquistar espaços naquelas terras. E Josué se vê diante de uma cidade que era
cercada por uma muralha muito forte que ninguém acessava. E de repente ele encontra um homem com uma espada e que não estava ali nem por ele nem pelo inimigo. Estava na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu acredito que Josué sentiu alívio. Talvez ele pensasse ser o capitão ali de Israel e começando a pensar estratégias políticas, estratégias de guerra para acessar aquele local, ou até mesmo relembrar o que Deus já havia feito, querendo ouvir algo, uma resposta de Deus, talvez buscando uma palavra, uma direção de Deus. Talvez então ele sentisse aquela responsabilidade, que a partir do momento em que aquele homem diz, eu estou aqui na qualidade de comandante do exército do Senhor, eu acredito que ele sentiu um alívio, que uma responsabilidade grande lhe foi retirada. Que aí ele passaria a ser somente um tenente, porque o próprio rei comandaria aquele exército. Nós servimos um Deus vencedor, que coloca assim anjos dele ao nosso redor para nos guardar. Seguindo aqui a palavra do Senhor, quando o anjo disse para ele, aquele comandante disse para ele, tira a sandália dos teus pés. Logo ele fez e obedeceu, porque ele entendeu que não somente o lugar ali era santo, mas o que Deus estava fazendo por ele e por Israel era algo totalmente sobrenatural, e logo ele se prostrou. A questão relevante aqui não era se aquele comandante estava a favor ou contra Josué, mas a questão é como Josué o considerou. Ele entendeu quem realmente era aquele comandante e se curvou para adorar a Deus. A palavra do Senhor diz que como Josué era cercada, era uma cidade fortificada. Jericó, você pode já imaginar assim, Jericó possuía uma defesa física, mas Israel possuía uma defesa sobrenatural. Nós vivemos isso todos os dias de nossas vidas. Às vezes nós buscamos segurança em algo físico, confiamos em algo que vemos, que tocamos, mas a nossa confiança, a nossa fé e esperança não está nisso que a gente toca, está no Senhor, em quem nós cremos sem ver, em quem nós confiamos totalmente. A partir de então, Deus trouxe ordens exatas para Josué sobre o que Israel deveria fazer. Várias instruções. No capítulo 6, o Senhor vai dizer, no versículo 2, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Então, durante 6 dias é para dar uma volta ao redor da cidade, com os homens de guerra armados. Além destes homens, é para levar também 7 sacerdotes. Cada sacerdote vai levar uma trombeta de chifre de carneiro à frente da Arca da Aliança. Então, além dos guerreiros, tinham também 7 sacerdotes que levavam uma trombeta de chifre de carneiro à frente da Arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Então, chegou o 7º dia. É para dar 7 voltas, todos juntos, todos. E no 7º dia, ao marchar 7 vezes ao redor da cidade, os sacerdotes deverão tocar as trombetas. Quando as trombetas
soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Meu Deus, como esta palavra é importante. Mais à frente, Josué vai levar o povo a essa mensagem e é tudo muito organizado. Josué teve o cuidado de fazer tudo que o Senhor pediu da forma que ele pediu. Até mesmo aqui no versículo 18, após ele dizer: quando a trombeta soar, vocês vão gritar, as muralhas vão cair, cada guerreiro ataque de onde você estiver, não é para poupar ninguém, não é para poupar nada, só vai poupar a casa da prostituta Raabe e sua família, porque ela tinha ajudado os espias a escaparem de Jericó quando eles foram espiar ali aquele local. E ele vai dizer no versículo 18: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, Josué já tinha esse cuidado. Eu vou fazer tudo que o Senhor mandou, mas eu também vou orientar o povo. Além do que o Senhor pediu, eu vou dizer: não faça o que vai desagradar o Senhor, não faça o que vai trazer destruição para dentro do arraial. Josué trouxe aquela explicação bem detalhada para o povo. E assim eles fizeram. Ah, meu Deus, que palavra linda. Linda. Todas as instruções que o Senhor trouxe, Josué acatou. Aqui vai uma mensagem de Deus ao seu coração. Se você segue as instruções do Senhor, as muralhas caem. A vitória é sua. O inimigo não prospera se você segue as instruções que o Senhor te dá. Evane, como eu vou saber que Deus está me instruindo? Ele fala no seu coração. Ele tira toda dúvida. Ele tira. O Senhor sempre traz as coisas bem claras pra gente. Sempre. Se Ele não diz algo claramente, é porque ainda não é o tempo, mas no tempo certo Ele esclarece tudo que a gente precisa saber. O Senhor não nos desampara. O Senhor não é um Deus injusto, não é. Seguindo aqui a palavra do Senhor, a Bíblia diz, no versículo 20, o seguinte: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada tudo que vivia lá, tudo que nela havia. E muito mais a palavra do Senhor vai dizer. Então, para que essa muralha caísse, Josué e o povo de Israel teve que obedecer totalmente o que o Senhor instruiu e estabeleceu. Os guerreiros estavam presentes, armados. Os sacerdotes estavam lá com as trombetas de chifres de carneiro. A Arca da Aliança estava lá. Nós hoje temos o conhecimento de que a Arca da Aliança representava a presença do Senhor. Então, a presença do Senhor não poderia faltar naquela situação. Assim, em nossa vida, não pode faltar a presença de Deus. Se você pedir ao Senhor, Ele luta as suas guerras, Ele permanece na sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele se torna o Senhor da sua vida. Ele cuida de tudo. Então a presença dele não falta à sua vida. Você precisa entender que sem a presença de Deus você não consegue. Sem a presença do Espírito Santo você não consegue. Israel só conseguiu
esta vitória, que essas muralhas caíssem, porque eles obedeceram o que o Senhor instruiu. E porque a presença de Deus estava lá através da arca. E porque o exército do Senhor estava lá por Israel. Lembra do alívio que Josué sentiu? Quando nós vemos e entendemos que o Senhor é quem luta nossas guerras, de que o Senhor é o comandante do exército, de que o Senhor não perde nenhuma batalha, de que Ele está à nossa frente, de que tudo que a gente apresenta a Ele, Ele coloca resolvido diante dos nossos olhos, porque Ele vai à frente, porque a força e o poder é dEle, vem dEle. A gente sente um alívio quando a gente deixa o Senhor tomar o lugar dEle, estar no lugar dEle. Eu tenho aprendido isso em minha vida nesses últimos dias, de que eu não preciso carregar tudo. Eu não preciso ter a força para derrubar uma muralha, para derrubar uma cidade fortificada. Eu só preciso do Senhor e do exército dele. Eu só preciso que a presença dele esteja na minha vida, assim você também. Você não precisa carregar o peso de tudo. Apenas algumas armas. Os guerreiros carregavam armas e nós temos armas. Estas armas estão presentes na palavra do Senhor. Nós temos a palavra dele como espada, capacete da salvação, couraça da justiça e muito mais. Sabe, você realmente não precisa usar a sua força para derrubar a muralha. Outra coisa que é muito interessante deles terem obedecido fielmente o que o Senhor falou, é que eles caminharam com armas, mas em silêncio por 6 dias. Eu acredito que pode ter passado na mente de alguns, assim, meu Deus, que loucura! Eu vou dar uma volta inteira ao redor de uma muralha em silêncio. Mas mesmo se alguns em algum momento duvidou, logo se recordaram, mas eu vou obedecer, porque nosso Deus é poderoso, Ele já fez tantas outras coisas, tantos outros milagres. E é interessante a gente ver isso, né, de que Deus, Ele surpreende mesmo. Olha, além de vocês caminharem, darem uma volta, vai ser em silêncio, armado, mas em silêncio. Por que que o Senhor faz isso às vezes? Porque o Senhor não dá a glória dele para ninguém. Nós podemos aqui nos recordar de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. E apareceu um anjo até ele dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele começa ali uma conversa, né, questiona: mas eu sou o menor da minha casa. E o anjo diz: vai nessa tua força, né, fazer o que é para ser feito. Então, o Senhor fala para ele: reúne o povo, porque eu vou dar vitória. Você vai conseguir destruir o exército inimigo. Gideão reúne o povo e junta milhares de pessoas. O que que o Senhor faz? Ele diz: Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar a vitória para vocês contra os midianitas. A fim de que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou, você vai apregoar o povo de que os covardes e os medrosos voltem. Só ali voltaram 20.000. E ficaram outros milhares. Logo, novamente o Senhor veio até Gideão e disse: Gideão, ainda tem muita gente. E o Senhor fez Gideão fazer uma prova. Tinha um lago e o Senhor disse: aquele que for beber água e trouxer água com a mão atento, esse irá contigo. Agora aquele que descer com o rosto até a água, bebendo água como um cão,
este não irá. Só ficou Gideão com 300 homens contra um exército dos midianitas, fortemente armados. E o Senhor deu a vitória para Gideão e os 300. Mas eles não precisaram enfrentar de imediato aquele exército. O Senhor trouxe estratégia para Gideão, dizendo: vocês vão quebrar uns cântaros aí, vão fazer uns barulhos. E com aquele barulho, o próprio exército se assustou, achando que estava sendo atacado, começou a atacar um ao outro ali. E houve a vitória de Israel. Sem a capacidade do exército de Israel, e sim pelo poder de Deus. A palavra de Deus, ela é repleta de cenas em que o Senhor chegava e dizia: nesta luta você não vai ter que pelejar, eu irei adiante, eu vou lutar. Quantas vezes o anjo do Senhor foi lá e feriu exércitos e o povo de Israel nem precisou lutar. Esse é o Deus que nós servimos, se a gente obedecer Ele totalmente e fazer somente a nossa parte, sem se preocupar em carregar o peso de que o Senhor não trouxe sobre nós. Qualquer muralha cai, qualquer exército é destruído, qualquer situação que estiver diante de você, em sua frente, vai cair por terra, se você obedecer o que o Senhor te instruir. Deus é maravilhoso. Sabe, Deus não espera que você entenda o que Ele te pediu, ou o que está parecendo impossível diante dos teus olhos. O Senhor te pediu algo e você está olhando para aquilo e fala: meu Deus, não faz sentido, eu não entendo, eu não compreendo. O Senhor não espera que você entenda. Sabe o que Ele espera de você e de mim? Que você confie e que você faça o que Ele te ordenou. Jesus veio como um cordeirinho mudo, não discutiu, não deixou de fazer o que o Senhor estabeleceu. Por um momento de angústia, Jesus vai orar e dizer: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Jesus não questionou, ele somente obedeceu. A palavra do Senhor, ela é repleta de personagens que ouviram a voz de Deus, receberam ordens do Senhor. Vamos citar alguns aqui. Adão tinha ordens. Adão, ó, você vai escolher o nome de um bicho, vai dar nome para os bichos. Abraão teve ordens: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Olha que homem de fé, que não quis entender o que o Senhor prometeu, ele só se entregou a uma promessa de Deus, ele só confiou no que Deus disse que faria. Qual que era a ordem para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu ainda te mostrarei. Só sai, no caminho eu te mostro. E ele foi, sem se preocupar, sem pensar, não vai dar certo, sem planejar. O único planejamento do cristão: confiar em Deus, no que Deus prometeu, confiar na direção do Espírito Santo. Esse é o nosso plano, confiar nele, porque ele vai cuidar de todo o restante. Aleluia, Jesus. Vários outros personagens da Bíblia ouviram a voz de Deus e obedeceram. No Novo Testamento, nós vamos ver Paulo em suas missões. Tem uns capítulos que vai dizer: e nós queríamos ir para tal lugar e o Espírito nos impediu. A gente quis até outro, o Espírito nos impediu. E chegou um certo momento em que Paulo vai dormir, ele tem um sonho, e um jovem dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo entende: não é para lá. Nós vivemos em um novo tempo, mas sendo guiados pelo Senhor através do seu Santo Espírito. Talvez até hoje, neste vídeo aqui, você não compreendeu
o quão simples é a ordem do Senhor. Talvez o que o Senhor te ordenou é tão simples e ainda você não compreendeu. E tá debatendo com Deus, querendo somente compreender. Deus te quer obedecendo e confiando. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de mim, como filha dele. Onde a gente pode olhar para os montes e pensar de onde me virá o socorro. Logo a sua mente, confiando em Deus, já tem que dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós, filhos dele, fazemos menção do nome do Senhor. Israel venceu várias outras batalhas após Josué. Por muitas vezes desobedeceu ao Senhor, e lendo a palavra dele, a gente vê tamanho prejuízo o povo de Israel sofria em não obedecer e confiar em Deus. Eles tinham um Deus que falava com eles, que fez tudo para eles, e ainda assim eles buscavam adorar a outros deuses, não honravam o próprio Deus. E nós também não podemos adorar a outro Deus que se chama medo, desesperança. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia: o medo é a adoração ao diabo. O que você mais verá no livro de Josué é: não temas. Seja forte, corajoso, eu sou contigo, não te mandei eu. Esforça-te, tenha bom ânimo, levanta. Hoje o Senhor fala para você: as ordenanças que eu te dei são simples, só me obedeça. Parece não fazer sentido, não é para fazer, porque o meu poder vai agir, o meu poder é sobrenatural. Assim como Jericó tinha força física e Israel força sobrenatural, assim é a nossa vida. Você tem poder sobrenatural na sua vida. O Deus de Israel é o nosso Deus, aquele que enviou seu único filho. Agora, algo muito interessante ao seu coração que o Senhor está mandando trazer aqui para a sua vida. Nesta época, Josué se sentiu aliviado em ver que tinha um comandante do exército do Senhor ali por ele. Hoje nós temos Jesus que comanda a nossa vida. E nós temos alívio. Você não precisa, o Senhor está te dizendo nesse vídeo, você não precisa carregar tudo na sua força, com os seus braços. Só carrega as armas que eu te dei. Caminhe em silêncio. No momento certo eu te farei falar algo, gritar algo. E toda situação que estiver diante de você eu faço cair, eu derrubo, eu faço milagre. O Senhor é quem luta as nossas guerras por nós. Ele só quer que a gente confie nele e descanse. A Bíblia diz: eleve os meus olhos para os montes. Agora você pode olhar acima dos montes. Acima dos montes você tem socorro, você tem um Deus que te ama como Pai, você é filho amado, você só precisa confiar no senhorio de Cristo, no poder dele, de que ele consegue sim fazer tudo que está à frente, derrubar toda e qualquer muralha, tudo que tem preocupado o teu coração. Descansa em Deus, descansa. Somente descansa. Eu tenho vivido isso hoje mesmo. Hoje. Nesse dia que estou gravando o vídeo. Recentemente eu fiquei noiva. Fui pedida em casamento. E é como se girasse uma chave na minha vida para um outro nível. E me faz muito recordar que Moisés viveu um nível com o Senhor. E quando Josué assumiu, passou a ser outro nível. Novas responsabilidades. E é normal a gente sentir medo.
sentir que às vezes não vai dar conta, que às vezes não vai conseguir. Mas é muito importante, tá? Você ter bons guerreiros ao seu lado te relembrando: ei, o Senhor só mandou a gente caminhar. Segura aí suas armas, que no momento certo a muralha cai. Essa palavra veio ao meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração também. Assim como o Senhor vai providenciar tudo que eu preciso, Ele vai providenciar o que você está precisando. Nesta noite, aqui já está noite, eu quero ministrar sobre a sua vida. De que o Senhor está cuidando de você. De que o Senhor está te orientando e Ele vai continuar cuidando de você enquanto você caminha. A presença dEle vai com você enquanto você dá a volta na muralha. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, parasse um pouquinho o que você está fazendo. Talvez você está lavando louça, lavando banheiro, dirigindo, quem sabe, trabalhando. Feche os teus olhos por um instante, que eu quero orar por sua vida. Senhor Jesus, Paizinho, neste momento eu quero orar em favor desta pessoa que assistiu esse vídeo até aqui, que está ouvindo a tua voz e entendendo que não precisa carregar nada na força do seu braço, a não ser as armas que o Senhor entregou e a não ser obedecer aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque o Senhor fará com que qualquer muralha caia por terra. Talvez esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, tenha um filho que está doente, preso no mundo das drogas, e esta seja, Senhor, uma muralha que esteja cercando o filho ou filha desta pessoa. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá com eles, junto com o teu exército, Senhor, vá com esta pessoa. Senhor, que o Senhor venha ajudar esta pessoa a continuar caminhando, ouvindo a tua voz e obedecendo, a confiar no Senhor, de que o Senhor tem o poder para derrubar qualquer muralha. Pai, em nome de Jesus, talvez essa pessoa esteja preocupada, com medo de seu casamento acabar, ou talvez está passando por um luto, e tantas outras coisas, situações que uma pessoa pode passar que se torna mesmo uma muralha que impede esta pessoa de avançar. Eu quero te pedir, segura na mão desta pessoa e ajuda ela a caminhar, enquanto o Senhor prepara tudo para derrubar a muralha, Senhor. Pai, apenas uma palavra, apenas o soar da tua voz, Senhor, ou apenas o grito dos teus filhos, assim quando o Senhor ordenar que eles tragam um brado de vitória. Ah, Senhor, dá vitória para esta pessoa que está aqui até o final deste vídeo. Traga, Senhor, descanso. Eu profetizo em nome de Jesus, descansa o coração de quem está ouvindo esta palavra. Que essa pessoa, meu Deus, seja aliviada agora de todo o fardo que esta pessoa carregou, que não era para carregar. Que essa pessoa sinta a alegria, que a esperança dela em ti seja renovada. Que a tua presença na vida dessa pessoa seja renovada. Que essa pessoa receba ânimo, ânimo, ânimo. Que essa pessoa ouça da tua voz, Senhor, seja forte e corajosa, eu te levanto. Talvez essa pessoa esteja se sentindo caída. Levanta esta pessoa agora, meu Deus. Levanta, Senhor, um exército. Levanta pessoas para caminhar, Senhor, com esta pessoa que está escutando esta palavra até agora, pessoas que têm armas, pessoas, Senhor, que têm uma palavra para levantar, Senhor, e força, porque se tem dois, quando um cai, o outro ajuda a levantar, Pai. Envia, Senhor, socorro, envia, meu Deus, alegria, envia restauração, envia saúde, em nome de Jesus, meu Deus. E sobre a minha vida, também me ajuda a continuar confiando nos teus planos e no teu poder, Senhor. Ah, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é incrível. Só o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Neste vídeo eu me recordo de quantas vezes o Senhor
insistir comigo. Continua caminhando, não desista. Mais um pouquinho e você alcança a tua vitória. Então, se você está desanimado, seja levantado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus. Que as suas forças sejam reestabelecidas, em nome de Jesus, e que o poder de Deus venha se aperfeiçoar na sua fraqueza. E que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que ficou até o final deste vídeo, Deus abençoe imensamente. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários algum testemunho da sua vida que eu gostaria muito de ler e comentar, conversar com vocês. Testemunhos, porque o Senhor, às vezes, Ele nos relembra coisas que a gente já passou, porque às vezes vem um medo ali e o Senhor, ei, eu já te fiz vencer outras coisas. Vem cá, deixa eu te lembrar. Coloca aí nos comentários testemunho da sua vida que te fizeram, que quando o Senhor já fez algo grande por você, que você viu a mão de Deus. Coloca aí pra gente ler, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E em breve voltarei com mais palavras que o Senhor trazer ao meu coração, pro teu coração. Deus abençoe.